aconselhamento bíblico, então você tem uma sequência. Pastor, como que eu vou ensinar ele a guardar todas as coisas? E como que eu vou ensinar ele a respeito desse princípio da mudança, ou esse plano de mudança? Então nós temos aí alguns passos dentro desse quinto ponto. Primeiro, a Bíblia diz que no aconselhamento você vai corrigir, repreender, exortar. Isso faz parte do aconselhamento. Nós vimos agora há pouco na reunião de oração o caso de Eliú, que confrontou, né, os 3 amigos de Jó e o próprio Jó, e repreendeu-os, apesar de ser o mais novo de todos. E repreendeu-os aplicando a eles, ou mostrando para eles, sobre a veracidade bíblica sobre Deus, né, a veracidade sobre Deus, os atributos da grandeza de Deus. Tá certo? Então, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4:2. Uma carta pastoral aí. Segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 4. Verso 2. Você tem aqui como uma tarefa pastoral, né? Pregar, ensinar a palavra. Ele vai dizer assim, ó, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aí presta atenção nessa sequência aqui. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, nesse processo de você ensinar o aconselhado sobre aquilo que Deus quer da vida dele e como ele aplica o plano ou o princípio de mudança, você vai ter que corrigir. Ó, isso aqui precisa mudar, essa rota está errada. Você vai precisar repreender, você vai precisar exortar. Mas veja que o início do verso, o final do verso, né, mostra que essa correção, essa repreensão, essa exortação, além de ter que ser com paciência, e como eu disse, o processo de aconselhamento vai ter altos e baixos, né, vai ter recaídas, então você vai ter que ter paciência. Mas os versos começam com a pregação da palavra e termina com o ensino da doutrina. Então, todo o processo tem que ser fundamentado nas Escrituras. A sua experiência pessoal e particular é sua, conselheiro. Em algum momento, talvez, se for muito essencial, você pode até externar um pouco da sua experiência, até para referendar, né, a autoridade, sua autoridade como conselheiro. Mas o que vai corrigir, exortar, repreender é a palavra, é a doutrina, é o ensinamento bíblico. Não adianta nada de coaching, não adianta nada de psicologia, nada de motivacional, isso não vai virar nada. O foco é o ensino bíblico. São as doutrinas interpretadas de uma maneira coerente com toda a Escritura. Como a gente já tem falado desde o início do curso. Então, no processo do aconselhamento, no quinto ponto aí, você vai então corrigir, repreender, exortar pela palavra, na palavra e com a palavra. Esse é o processo. O que mais ainda nesse quinto ponto aí? Olhando lá para Hebreus capítulo 3, verso 13, você vai encontrar aqui uma exortação no verso 12, para que a gente cuide da nossa própria fé. E aí a indicação que devemos nos exortar mutuamente. Então diz aí, ó, verso 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra traduzida por exortar aqui é a mesma que pode ser traduzida por encorajar. Ok? Nós já estudamos isso quando tratamos lá do Noutétio e do Paracaléu. Então, encorajar é justamente você conduzir, né, esse seu aconselhado a manter uma disposição de perseverança, de encorajamento, para que ele não endureça o próprio coração, para que ele não fique incrédulo quanto ao processo. Então, vários momentos no aconselhamento você vai ter que relembrar o seu aconselhado e encorajá-lo a não desistir, a continuar firme. Não, Deus pode agir, vai agir. Você tem a responsabilidade de mudança, mas Deus vai te ajudar nesse processo. Você vai buscar aí a sua santidade, mas o próprio Deus afirma que é Ele que vos santifica. Então, esse encorajamento faz parte, né? Então, nesse ponto aqui, que é ensinar a guardar todas as coisas, ensinar o princípio da mudança, é preciso ensinar e filtrar, né? Pois a maioria das vezes o aconselhando, ele não revela tudo que nós precisamos saber. Então, mesmo nesse processo aqui, você vai ter que voltar para o ponto 1, às vezes para o ponto 2, para o ponto 3 ou para o ponto 4. Não é uma situação progressiva e linear. Nesse processo aqui de ensinar, nesse processo de corrigir, repreender, exortar e encorajar, às vezes você vai ter que parar e voltar lá no primeiro ponto. Ouvir, porque ele não te contou tudo. Aí ele fala, então já que o senhor tocou nesse assunto, eu preciso falar mais uma coisa. Aí ele traz a bomba que ele não falou. E que é essencial para o processo. É que ele não te falou. Você não fazia nem ideia. Né? Apesar de saber que ele é um pecador miserável, a gente tem a tendência de acreditar, né, naquilo que as pessoas falam. Aí depois no meio, você está no ponto 5, já ensinando, tratando com o cara que fala, então eu preciso te falar um negócio. Então fala, miserável. Aí ele te dá aquela informação que era mais importante de todo o processo da cura e da restauração dele. Aí você fala assim, mas por que você não me falou isso antes? Você fala, tá com vergonha. Fiquei com medo do senhor me rejeitar. Se eu falar que o meu caso não tinha jeito. Aí você vai ter que recomeçar o processo. Por isso é com longanimidade. Certo? Dá vontade de você esganar, né? Porque o cara vai te enganando durante todo o processo, até que chega uma hora que ele não consegue esconder mais, aí ele vem e traz outra informação. Então, nesse ponto aqui, você vai ter que filtrar, né, muitas coisas, até que ele revele tudo que você precisa saber. Agora, é importante que esse processo ele avance. Porque se em cada sessão ele voltar para o ponto 1, ele tiver que contar um negócio novo, pode ser que ele esteja, inclusive, inventando situações novas, porque ele não quer resolver o problema dele. Então, nesse ponto, você vai ter que filtrar essa situação para identificar, é lógico, sempre muita oração, buscando a presença de Deus, né? Porque sem comunhão com Deus é impossível se aconselhar alguém. E nesse processo de dependência de Deus, inclusive, tendo que exortá-lo, porque às vezes o que ele faz? Ele vê que está indo para uma solução, aí ele apimenta aquela circunstância, às vezes nem aconteceu de fato, mas aí ele quer voltar para o primeiro passo, justamente para não terminar o processo de aconselhamento, porque o aconselhamento ele não vai durar para sempre. E é preciso, nesse processo, você, inclusive, preparar o aconselhado para lidar com situações, inclusive situações novas que ele vai viver dentro daquela situação, enquanto ele está andando aí no processo, né?
para que ele aprenda a investigar o próprio coração, para que ele aprenda a confrontar os próprios anseios e, ao mesmo tempo, aplicar o princípio da mudança bíblica que você vai estar ensinando para ele nesse processo. Então, aquela sequência, né? Um dos conselheiros aí de renome, Gary Collins, ele vai dizer que esse quinto ponto, ele é um ponto mais longo, porque é de discipulado, é de ensino, mas ele precisa ser programado para encerrar. O aconselhamento, ele tem um início, um meio e um fim. Né? Mas lá na frente vai acontecer de novo, o cara não vai precisar de aconselhamento? É possível. Mas se você, nesse quinto ponto, ensinar de uma maneira bem didática, mostrando para ele, fazendo exercício com ele, traçando estratégias, colocando tarefa para ele fazer, nesse processo aqui você consegue ensinar o próprio aconselhando a lidar com situações novas que venham no futuro, para não criar uma dependência do conselheiro. O cara não respira mais sem te ligar. E ainda mais no contexto que a gente está vivendo de WhatsApp, mano, pelo amor de Deus, você não vai ter sossego. Né? E aí você compartilhou o seu número com ele, você está aconselhando o cara. E agora? Eu respiro, inspiro, aspiro. Aí ele te manda uma mensagem. 3 da manhã, 4 da manhã, né? Não vem no culto, aí às vezes no culto ele está mandando mensagem. Tem hora que eu chego em casa e falo assim, miserável. 7h15 da noite do domingo, ou o infeliz mandando um áudio lá de 15 minutos para mim. Era pro cara estar aqui. O infeliz está lá. Ai, meu senhor, hoje não estou bem. E aí você fala, mas por que você não vem no culto, Zé Ruela? Você não está bem, por isso você tinha que estar aqui para ouvir. E às vezes o cara vai colocar, preguei justamente aquilo. O cara não estava nem acompanhando online porque ele estava ali, chorando as pitangas dele, de uma situação que já foi tratada, uma situação que ele já sabe o que fazer, e não cumpre aquilo que tinha que fazer, que era estar no culto. Então, isso aí vai acontecer. Aí você tem que ter longanimidade. Né? Que é essa paciência extrema. Você fala, fulano, inclusive, você está mandando mensagem, era 19h15, cara, era hora do culto. Por que você não vem na igreja? Você não viu o horário que você estava mandando? Ai, eu estava tão mal. Aí você vai ver que a situação ele mesmo causou. Aí o que você faz? Você vai trazer, tarará, e aí você vai confrontando, porque senão esse cara ele vai se apegar emocionalmente a você, vai ser um sanguessuga o resto da vida. E ele precisa aprender a lidar com as próprias dificuldades emocionais dele. Esse é o processo do aconselhamento bíblico. É ensiná-lo a se autoavaliar, se autoconfrontar e, ao mesmo tempo, aplicar os princípios bíblicos sobre a própria vida. Claro, ele tem que aprender. Isso chama maturidade. O aconselhamento visa o amadurecimento. Minha mulher hoje falou que eu estou ficando mais careca, agora eu não aguento, o senhor sabe. Vai ficar a vida inteira esse negócio. Aí cada fio de cabelo que cai da cabeça do infeliz lá, ele te liga. Não, você tem, o aconselhamento ele tem que produzir maturidade. Porque senão ele vai criar dependência. Perdão. E quando cria dependência, irmãos, o que vai fazer? O que vai acontecer? Você não vai resolver o problema dele. E aí vai chegar um momento que aí você vai ser um pouquinho mais assertivo. Aí ele vai te abandonar e vai sair falando mal de você aí. Porque ele não quer resolver o problema.
Então, na sabedoria que Deus vai te dar, você tem que estar ciente disso. Porque todo aconselhamento tem começo, meio e fim. E o fim aponta para a maturidade. Você ensinar o cara a crescer. Ele precisa amadurecer. Se o aconselhamento não produz esse crescimento, esse amadurecimento, nesse discipulado, para que o cara possa comer uma feijoada lá em vez do leitinho, né? Sair da infantilidade, sair da imaturidade, é que o seu processo aí está falhando. Você precisa conduzir a pessoa à maturidade. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O que mais dentro desse livro? Além de corrigir, repreender, exortar, encorajar, no sentido de encorajar, admoestar. Então, vamos ver esses dois textos aqui, que já são mais conhecidos, mas vamos relembrá-los. Romanos 15:14, que é um texto clássico nosso aqui. Quando Paulo diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para fazer o quê? Admoestardes uns aos outros. Que é uma postura de chamar a atenção, né? De chamar para perto, de chamar para dentro. Lembra disso? Nós estudamos recentemente. E outro texto que usa essa mesma ideia, Colossenses, capítulo 1, verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o admoestar pode ser traduzido, a mesma palavra aqui, sendo traduzida por advertir. Com que objetivo? Qual que é o objetivo aí que você vai advertir o homem, ensinando todo homem em toda sabedoria? Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que apresentemos todo homem o quê? Você está comigo? Nós estamos em Araraquara. Não. Então, para. Araraquara, Igreja Presbiteriana Real Aliança. Estamos em Colossenses, capítulo 1, verso 28. Tem uma finalidade no final do verso aí. Essa finalidade, a fim de quê? Perfeito em quem? Em Cristo. Então esse é o objetivo. Nós vamos advertir, nós vamos ensinar para que o homem seja apresentado perfeito em Cristo. Isso é maturidade, irmãos. O que é um homem perfeito em Cristo? Um maduro. Né? Um indivíduo que chegou a um conhecimento aí razoável das Escrituras ao ponto de ele estar perfeito em Cristo. Não só no sentido da dependência de Cristo, não só no sentido de fé em Cristo, mas no sentido de andar como Cristo andou, que é o padrão que João, inclusive, vai nos apresentar lá na primeira carta. Então você tem que advertir, você tem que admoestar. Tudo bem aqui? Ótimo. O que mais? Hebreus, voltando lá para Hebreus, capítulo 10, que nós estudamos recentemente, nos sermões de domingo, no verso 24, nós vamos encontrar mais uma expressão aí que aponta para esse acompanhar o aconselhado. Então ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E eu pus aqui estimular com fervor, porque você lembra do sermão que nós tivemos recentemente nesse texto. Nesse estimular aqui, é um estimular com intensidade, né? Quando nós pegamos a palavra lá para forçar a entender aqui que é com intrepidez, com avidez. Não é tipo, gente, vamos lá. Não, é gente, acorda, precisamos ir. É algo que chacoalha a pessoa. Então, dentro desse processo, vai ter alguma hora que você vai ter que chacoalhar o cara.
E chacoalhar ele para quê? Estimular em que sentido? O que diz o texto aí? Estimular ao amor e às boas obras. Então veja, dentro do processo, visando a maturidade aí, você vai mostrar para o cara que a vida não gira em torno do umbigão dele. E qual que é o grande problema do imaturo? Ele acha que o mundo gira em função dele. E dentro do processo de aconselhamento, você vai dizer, meu amigo, existem outras pessoas. E outra, Deus te criou e te dotou para que você seja instrumento para abençoar outras pessoas. Então para de focar só o seu mundinho e começa a ser instrumento de amor, instrumento de caridade, instrumento de boas obras. A partir do momento que você começar a focar, ser bênção na vida do outro, você vai parar de focar o problema que nem existe na sua vida. Porque quando nós começamos a viver na autopiedade, a gente só olha para os nossos problemas. Tem hora que chega a ser engraçado, irmãos. Todos nós passamos por adversidades. Temos problemas em todos os sentidos. Aí, às vezes, as pessoas marcam o horário aí, vem e tal, ai, pastor, minha vida é um problema só. E ela começa a falar dos problemas e tal, aí você fala assim, gente, isso aí não. Nossa, se eu for falar do meu problema para ela vai ficar envergonhada. Isso aí ela... Mas a pessoa está tão focada no mundinho dela que para ela é o fim do mundo. Não existe problema maior que aquele. Você vai ter bondade, como Romanos fala, você não vai chegar para ela e falar assim, que vergonha essa cara, né? Dá vontade, é verdade, mas você não vai fazer isso. Então você vai mostrar empatia, você vai tal, e com o tempo mostrar para ela que aquilo lá não é um problemão. E que inclusive você tem problemas piores do que o dela. E aí com o tempo, dentro desse processo do acompanhamento, aí você vai ensinar essa pessoa a olhar para outras situações, para que ela enxergue que existem situações piores que a dela. E que aquilo que ela está passando, que ela está colocando como se fosse o fim do mundo, né, um bicho de 7 cabeças, na verdade, não é. É possível lidar com aquilo, às vezes conviver com aquilo, se é uma situação que não dá para mudar, né? E que ela tem condições de ajudar outros que estão numa situação pior. Eu já contei para vocês que quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, não lembro exatamente, uma tia minha lá, que na verdade é prima do meu pai, o menino começou a reclamar muito da vida, os filhos dela e tal, e eles tinham uma vida muito boa financeiramente, e eu estava passando férias na casa deles, eles juntaram, então foi o seguinte, amanhã nós temos um programa diferente. Pegou, foi todo mundo no carro e levou para um orfanato de rejeitados. Só de criança doente, uma criança com 3 olhos, a outra 25 anos, tinha 60 centímetros, não crescia, com os pés para trás, só aberração, assim, coisa, tal. E levou, né, 7, 8 anos, imagina. Porque lá foi um choque, né? Lá em Trindade de Goiás, deve ter esse hospital até hoje. E aí depois ela chegou, sentou todo mundo assim, né? Os 3 filhos dela, eu, mais uma prima minha, e tinha mais 2 outros filhos, Antônio, sentou todo mundo lá e falou assim, e aí? Vocês não acham que vocês estão reclamando muito da vida, não? Vocês correm, vocês comem, vocês brincam, vocês nadam, em bicicleta. Vocês têm casa, vocês têm família, vocês não estão reclamando demais, não? Tudo que pede para vocês, vocês reclamam. Manda lavar uma louça, vocês reclamam. Manda arrumar o quarto, vocês reclamam. Foi o melhor férias da minha vida, no sentido de aprendizado. Às vezes você precisa mostrar para a pessoa que o problema dela não é nada comparado com outros problemas que existem por aí. E que ela foi chamada para ser instrumento de amor e de boas obras. Porque enquanto você estiver focando só o seu problema, você não consegue ajudar os outros.
Enquanto você estiver superdimensionando as dificuldades que você tem, você não consegue ajudar o outro, que está numa situação muito pior que a sua. Então, dentro desse processo do acompanhamento, você vai estimular ao amor e às boas obras. Você vai mostrar para ela, para essa pessoa, que o mundo não gira em função dela e que ela foi criada justamente para glorificar a Deus e edificar as pessoas. E que quanto mais ela se envolver para ser bênção na vida de pessoas, estimulando as boas obras e ao amor ao próximo, mais fácil vai ser lidar com os próprios problemas que, porventura, de fato ela tem. Porque às vezes nem problema é. Tudo bem? É o processo aqui do acompanhamento. O que mais? Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 12. Vou ler o 12 e o 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui você tem um princípio de fortalecimento, restabelecer as mãos decaídas. Às vezes as pessoas elas focam tanto a autopiedade, os problemas, que elas vêm e se apresentam como uma pessoa que desistiu de tudo. Não tem mais jeito, desistir. Não tem mais o que fazer. Né? Até fruto do próprio egoísmo, né? Como a gente falou já desde o início. A pessoa que desiste da vida não é porque ela não se ama. Na verdade, ela se ama tanto que ela não aceita aquela circunstância, então por isso ela resolve desistir. E isso é comum, irmãos, muito mais na nossa geração, principalmente na geração de 80 para cá, e agora ainda mais, essa geração que está vindo aqui agora, piorou ainda mais, que é a geração do restart. Sabe o que é a geração restart? É a geração do videogame. Que ela vai fazer um joguinho. Vou jogar futebol. Eu pego lá, escolho o meu time lá, tá? E vou jogar lá um campeonatinho, Primeiro jogo eu já começo a levar 3-0. O que eu faço? Start. Começa de novo. Mais fácil. Com 15 minutos do joguinho já está 3-0. O que eu faço? Restart. Começo novamente. Vou jogar um jogo lá de sobrevivência, sei lá, não sei o que lá. Tem 3 vidas. Já morri 2 vezes. O que eu faço? Restart. Começa do zero porque eu ganho 3 vidas de novo. Então, é uma geração que não aprende a resolver o problema. Simples como apertar um botão, ele começa de novo. E o cara traz isso para a vida dele. Então, quando começa algumas situações de dificuldade, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho que achar onde está o botão para reiniciar. Mas não tem, cara. Não tem botão para recomeçar. Não tem 3 vidas. É uma só. E as pessoas influenciadas por essa dinâmica do jogo, querendo aplicar na vida, elas não acham o botão para reiniciar, sabe que só tem mais uma vida, é a única, e aí o que ela faz? Descai o semblante, as mãos ficam descaídas, ou seja, ela desiste, então não quero mais. Ela para de viver, para de trabalhar, para de estudar, abandona a família, ela desiste. No processo de aconselhamento, quando você vai lá confrontar a responsabilidade dele, no 4º ponto, você vai mostrar, meu amigo, não tem
Start. Não tem aqui o botão para você reiniciar. Não tem. Ou você sacode a poeira, levanta e dá a volta por cima, e vamos correr atrás dos 3-0, porque só está nos 15 minutos do primeiro tempo, para ver se a gente pelo menos empata esse jogo, ou não tem outra solução para você. Porque não tem como reiniciar. Outro problema que a gente tem visto nessa geração aí. Muitos joguinhos, a solução para você recomeçar é morrendo. Irmãos, tem atendido vários jovens que o cara não consegue dormir, o cara só pensa em morte, só pensa em monstro, em demônios. Aí você fala assim, me conta o seu dia a dia, o que você faz? Não, eu trabalho. Tá, e depois você chega em casa, você faz o quê? O cara passa 6 horas, até de madrugada, jogando. Esse jogo de luta, com monstro, com não sei o quê. Aí o cara chega 6 horas da tarde em casa, toma um banho, come lá uma batata frita com ketchup, uma Coca-Cola e vai pro jogo. Vai até as 2, 3 horas da manhã. Aí dorme, fala, não consigo dormir. Minha cabeça fica assim. Eu falo, claro, Zé. É lógico. Mas não é na cara que você vai ter insônia. E por que eu só penso em morte, pastor? Os seus jogos é do quê? É de vida? Não, tem que matar todo mundo no jogo. Quanto mais eu mato, mais eu ganho. Aí o cara fica lá. Das 7 horas da noite às 2 da manhã, todo dia, jogando. O que vai acontecer com essa cabeça? A mente dele sabe que é um jogo? A mente dele consegue compreender. Na hora que ele vai dormir, fala assim, ele desligou o jogo. Ele não estava vivendo aquilo. Não. Até que o cara sua ali, ó. Ele tem todos os sentimentos. Na hora que o bichão vem atrás dele, ele dá adrenalina. Aí depois não sabe porque não consegue dormir, não sabe porque só sonha com demônio, não sabe porque só pensa em suicídio e morte. Você vai ter que fortalecer o meu amigo, sai do jogo, vem para a vida real. E aqui é o seguinte, é você que tem que fazer esse negócio. Fortaleça as mãos decaídas aí, vamos sacudir a poeira. Começa a tirar da sua vida aquilo que está te influenciando para o mal. Você vai ter aqui que é divertir. A tendência, irmãos, é nós adaptarmos o nosso organismo àquilo que a gente investe. E se você está enchendo a sua cabeça, como diz Paulo, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente não está enchendo só com morte, suicídio, monstro, tudo que, parará, vá. E a mesma coisa seriados. Que tipo de... Aí você pergunta pro cara, que tipo de filme que você gosta? Terror. Nossa, você adora. Sexta-feira à noite, então, eu maratonando filme de terror. Entendeu? Então, por que você está aparecendo esse demônio que você está aí? Você já viu sua cara no espelho hoje? O cara só fica se alimentando dessas coisas. O que vai produzir na vida de um cara desse? Fez um zumbizão, já viu? É fácil. Você encontra com eles, estão aí, um punhado aí. Que mesmo, próximo da igreja, você tem uma casa desses jogos aí, os meninos entram
sei lá eu que hora da manhã, sai tarde da noite. Esses meninos não comem, deve usar fraldão, porque nem no banheiro não, cara. Tudo juninho, na faixa dos 35 a 40 anos. Correndo atrás de Pokémon. Você fala, meu Deus do céu, que geração louca é essa? Aí depois não sabe o que fica louco, depressivo, pânico. No aconselhamento você vai ter que tratar com isso. Mudar práticas desse cara. Só que com isso você tem que estar dependente de Deus, porque muitas vezes Ele não vai te contar. Ele não vai abrir o jogo. Tá? Mas aí você vê que o bicho está desanimado, você vai ter que fortalecê-lo, porque a solução, meu amigo, é nós mesmos. Não tem Super Mario Bros. Para vir socorrer, Chapolin, calor. Não tem, é você mesmo. Então, restabeleça a mão decaída aí. O que mais? Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. E depois o verso 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o que você faz? Corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Tudo bem? Verso 5. O verso 2, vou ler o 2, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, veja que ele coloca aqui, vós que sois espirituais. A característica do conselheiro é que ele tem uma visão madura e espiritual a mais. E por isso ele vai restaurar, corrigir com o espírito de brandura. Para quê? Para você afundar o cara mais? Não. Levando a carga uns dos outros. Mas sabendo que cada um é responsável pela sua própria carga. Mas no padrão de Cristo, você vai então, porque você é mais espiritual, ajudar na restauração daquele que foi surpreendido em alguma falta. Carregando, levando a carga uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo. Mesmo sabendo que cada um é responsável pela sua atitude. Mas, dentro desse processo, o quinto ponto do aconselhamento, você vai acompanhar, e vai ter hora que você vai ter que carregar o cara nos braços. Veja que o cara está com uma culpa tremenda, porque ele foi surpreendido numa falta. Então não adianta você chegar e dar um sermão no cara. Um já se viu. Você fizer um negócio desse, olha só, você não é mais uma criança. Não adianta você dar o sermão. Tem hora que você tem que simplesmente carregar. Quando o filho desobedecia, foi lá, correu e quebrou o braço. Aí você vai e bate mais nele, porque ele quebrou o braço. Falei pra você não desobedecer. Pega o braço dele e torce mais ainda. É assim que você faz? Não. Você que é espiritual, você vai corrigir com o espírito de brandura. Até vontade. Você falou que ia acontecer, aconteceu. Mas não adianta. É hora de pegar no colo, levar pro hospital, fazer o que tem que ser feito. Não adianta você torcer o braço dele mais. Então, o conselheiro ele tem que ter essa noção quando é preciso restaurar. Mais um ponto. Romanos 6.
O que mais que o aconselhamento faz, né? Então, além de corrigir, repreender, exortar, encorajar, admoestar, estimular, fortalecer, restaurar, ele vai ensinar. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Veja, há um processo aqui. Você libertou ele do pecado para que ele pratique a justiça. Esse negócio, a gente não aprende sozinho muitas vezes. É um processo de ensino. Que é o princípio da mudança, que a gente vai falar de um modo mais claro mais para frente, mas é ensinar aquilo lá do despojar do velho homem e do revestir do novo homem. Esse é o princípio da mudança. Você vai identificar qual que é a prática que está gerando problema e vai procurar na Bíblia qual a solução para aquela prática. Porque não adianta você simplesmente falar para ele, ó, você não pode fazer mais isso. E deixar ele vazio. Você tem que tirar uma prática ruim e colocar uma virtude no lugar. É aquilo que Paulo vai dizer. Quem mentia, não mente mais. Fale cada um a verdade. Aquele que roubar, furtar, não rouba mais. Agora trabalhe. Então, sempre o princípio da mudança é tirar o que é ruim e colocar uma virtude no lugar. Esse é o princípio da mudança bíblica. Antes eu mentia, agora eu falo a verdade. Antes eu roubava, agora eu trabalho. Antes eu era impuro, agora eu casei. Antes eu era inclinado para essa prática, agora eu estou me exercitando na virtude e tal. Esse é o princípio, você vai ter que ensinar. E às vezes, irmãos, você vai ter que ensinar detalhes do dia a dia. Lembra que eu citei, acho que semana passada, um processo de aconselhamento com uma jovem lá no Guarujá, que por conta de abusos que ela sofreu a vida toda, ela tinha então assumido uma posição homossexual, né, como mulher e tal. E aí encontrou Cristo, foi curada, tratada quanto os abusos que sofreu, e aí então começou um processo de mudança. E aí esse processo de mudança, não só no modo de pensar, mas nos sentimentos e até nas vontades. Que é aquele processo que a gente ainda vai estudar mais a fundo daqui a pouco. E aí o que acontece? Tinha que ensinar ela a comandar como mulher. A vida inteira ela aprendeu a andar como homem. O andar mesmo, o jeito de dar os passos. Né? O jeito de sentar. Sentava como homem. O jeito de tomar água. E nesse processo, nesse princípio de mudança, com o aconselhante você vai trabalhar, inclusive, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se portar. Né? Nós tivemos um caso com chamado Paulo. Quando foi na igreja, tinha um cabelão, ele se prostituía. Um cabelão assim, foi de mini saia. Primeiro dia que ele chegou na igreja. A igreja tinha uma perua, Kombi, e nós tínhamos um culto de evangelismo. Aí que eu era seminarista na época, o que fazer? Pegava a perua, ia para os pontos de prostituição, tal, lá na Baixada Santista, e convidava o povo. Quem quer ir para a igreja? Às vezes pegava um cara desanimado lá, e aí vinha do jeito que estava. E o cara drogado, vinha travesti de roupa da lida dele, e aí eu chegava com a perua na igreja lá, abria, descia lá 9, 10 pessoas, tudo dentro da igreja. A igreja, nesse sentido, era fantástica, ela recepcionava esse povo tudo na frente. Aí o convidado na época, pregador, tal, pregava, tal, falava de mudança de vida, que Jesus transforma, aquela coisa toda, apresentava o evangelho. Né? E aí, quem quer mudar de vida? Aí pronto, virava, aí as pessoas, aí a gente dava assistência, depois tinha um projeto na igreja, que funcionava 3 vezes por semana. Eu só atuava na sexta-feira, porque eu ia para o seminário.
mas durante a semana tinha outros irmãos que acompanhavam, que davam atividades diárias, inclusive atividades remuneradas, para que o cara saísse da prostituição e arrumasse. Aí esse cara, não vou lembrar o nome de guerra dele agora, veio com cabelão, tal, mini saia, perna raspada, aquela coisa toda, salto. E naquela noite o Paulo então resolveu entregar a vida dele para Jesus. Não sei se a cara chegou a conhecer o Paulo. Aí a igreja começou a trabalhar com ele e eu comecei a fazer aconselhamento com ele. Aí todo mundo começava a chamar ele de Paulinho. E ele era casado. E o marido dele estava preso. E aí você vai passar por todo esse processo. E aí então nós falamos, e aí? Você vai ter que falar pro seu marido agora que você é uma nova criatura. Então vai ter que divorciar dele, meu amigo. Vai abandonado. Eu não vou ter coragem. Não, Deus vai te fortalecer e tal. E nesse processo passaram alguns meses, ele resolveu cortar o cabelo. Imagina, travesti, o cabelão, não, na altura da cintura. E aí ele chegou de cabelo cortado e bigodinho para falar para o marido que ele tinha mudado de vida. Só que ele tinha todos os trejeitos, a vida inteira, vivendo como mulher. E aí o pessoal da igreja começou a chamar ele de Paulinho. Ai, Paulinho, 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 Paulinho. Ai, aquela coisa toda, né? Aquele jeito característico, né? E aí eu cheguei pro pessoal da igreja e falei, gente, nós não vamos chamar mais o Paulinho de Paulinho. É Paulão. Vamos dar um choque nesse menino de realidade. Agora todo mundo é Paulão. Tem de Paulinho, para ele não funcionar. E aí o pessoal não tá certo. Então é Paulão. Paulo ou Paulão? Paulão. Paulão. Quando chamava ele de Paulão, o bicho até dava um, né? Porque muda o jeito. Aí fomos conversando, deixou o bigodinho crescer. Isso o processo. Aí é o seguinte, Paulo, agora você vai andar só com a UPH. A UPH lá, eles tinham, todo sábado de manhã, eles faziam trilha no meio do mato. Aí matava lá uma vaca, fazia uma fogueira, um programa de macho. Ele falou, você vai andar com essa turma. Tinha oficial da polícia, tinha uns caras lá na PH lá que era o trem meio bravo o negócio. E fazia exercício na praia, aquela coisa toda. E aí colocamos o Paulo para receber a influência desses caras. Por quê? Para ensinar ele a agir, a ter atitude, vocabulário de homem. Porque ele não tinha. Então, às vezes, no processo de você vai ter que ensinar o cara a falar. Falou, meu amigo, essa palavra que você usa aí não é palavra de homem, não, cara. Tem que mudar esse linguajar seu aí. Tá esquisito esse troço. Faz parte do processo do aconselhamento. O tipo de roupa que ele está vestindo, o jeito que ele anda, o jeito que ele come, o jeito que ele interage com outros. Né? Até aprender a cumprimentar, tem que ensinar. Isso é um processo, às vezes longo, dependendo do caso, mas você tem que ensinar. A Ela ensinava, sentava com ela na frente da igreja, vamos ver as mulheres passar aqui. Olha, Deus, mulher passar. Você anda igual essa mulher, você está andando igual aquele homem? Não estou andando não. Então, você vai aprender a andar igual a mulher. Pastor, precisa disso? Precisa. A pessoa, ela encarnou a prática pecaminosa de tal forma que ela não sabe. Não é que ela não quer. Ela não sabe. Você vai ter que ensinar. Né? Nós tivemos 3 experiências lá. O Paulo, a Ellen e o Anderson. Chegou a conhecer o Anderson também? O loirinho. O Anderson chegou num processo, irmãos, que ele teve uma recaída. E aí, quando ele teve a recaída,
Passou umas 2 semanas, ele voltou para a igreja. Aí, veja só como que a mente humana é terrível. Como lá eram muitas igrejas neopentecostais, ele voltou para a igreja e ele simulou um endemoniamento. Ele chegou atrasado da escola dominical, entrou na sala, eu dei uma durinha nele, porque ele estava sumido, não estava me atendendo, o que aconteceu, cara? Sumiu, tarará, papapá. Ele se sentiu constrangido, pediu para sair, que ia beber água, não sei o quê. Dali a pouco o diácono veio me chamar que ele tinha caído endemoniado lá e para eu ir lá orar por ele. E aí eu fui, e eu mais um diácono, um presbítero, e aí os caras orando, chegaram lá, ele orando, e o cara lá. Não é pra ter estresse. Eu fui dar um beliscão nele, ele gritou. Ai! Eu abaixei, joelhei nele. Aí no ouvido dele falei assim: Anderson, me perdoa se eu te constrangi. Mas eu tô aqui, cara. Eu te amo em Cristo. Você não precisa passar por isso. Para jogar a culpa de Satanás. Levanta, quero te dar um abraço. Ele levantou chorando, abraçando. Aí caiu, né, a máscara. Aí depois aconselhamos, aí ele diz, não, é porque eu caí, porque ele também tinha um outro relacionamento. Aí fomos, não tem problema, você está arrependido? Não, estou arrependido. Tá. Aí recomeça o processo de vida que segue. Mas tem hora que você, como conselheiro, você falha. E aí, às vezes, em vez de ajudar, você piora. Aí você tem que pedir ajuda para Deus consertar, inclusive, os erros que você faz como conselheiro. E foi o caso. Eu fui lá, ajoelhei, me pedi perdão, ele no chão, né? E ele me conheceu, choramos juntos, oramos e recomeçamos o processo. É um ensino. Você tem que ensinar o cara a fazer tudo. Até como lidar. E criar uma rede de apoio para ele. Porque se você deixar ele sozinho lá no mundo, o que vai acontecer? Ele vai cair de novo. Como não dá para você ficar 24 horas com cada aconselhando que você tem, às vezes você está ali acompanhando 5, 6 um processo só, não tem como você dar atenção para tudo. Você tem que criar uma rede. Você tem que ter pessoas dentro do Ministério de Aconselhamento que vão dar suporte. Pessoas que vão ligar, pessoas que vão lá no trabalho do cara, ver se ele foi trabalhar, se ele não foi. Lá em Vicente Carvalho, a gente tinha um grupo que fazia isso. Chamava Resgate, né? Um grupo que chamava Resgate. Tinha um cara, inclusive, que chamava Samuel. Ele era dono de uma vidraçaria lá. Toda vez que a gente... E a história dele é essa. Ele tinha vivido uma vida de drogas, então foi restaurado, Deus curou, aquela coisa. Então era um cara que você ligava, eu preciso saber, o fulano não está atendendo minhas ligações. Eu preciso que você... Eu em São Paulo a semana, né? Fulano, não está atendendo, não está mandando, não tá me retornando. Passa lá, vê se o cara... Ele ia atrás, trazia para o projeto Resgate. Equipe, irmãos, é uma rede. Né? Você não pode estar sozinho nisso. E, inclusive, ele usava a vidraçaria dele muitas vezes para dar trabalho temporário para esse pessoal que a gente estava nesse processo. Principalmente quando era reabilitação de drogas. Para que o cara tivesse alguma renda, aprendesse alguma função e tal. Tem que criar um tipo de rede assim. Senão não funciona. A igreja tinha. E essas pessoas acabaram se colocando à disposição. Não, da forma que eu fui restaurado, eu quero ajudar para restaurar alguém. É aqueles que foram estimulados ao amor e às boas obras. Né? E eu acho que não tem nada melhor, por exemplo, da pessoa que viveu e que foi restaurado por Deus, porque ela entende o que o outro está passando. Vê que é possível. E outra, eu nunca tinha tido experiência nesse sentido, né, irmãos? Então, na equipe, você precisava ter gente que viveu aquilo.
Porque para mim, eu olhava para um cara drogado e achava que ele estava bem. O cara falou, não, ele está à beira de um problema aí. Porque a gente, caipira, filho de polícia, então nunca tinha visto droga, nunca tinha visto nada. Então, quer dizer, você precisa, na equipe, ter gente para até com mais experiência para te auxiliar nesse momento. Era um menino novo ainda, seminário, 20 e poucos anos. Então, é equipe. O Ministério de Aconselhamento, ele tem. E outra, tem gente que vai ser o conselheiro e tem outros que vão ser simplesmente o apoio, mas está envolvido no ministério. Tem gente que vai caminhar junto, que vai discipular junto. Para terminar, irmãos, Colossenses 3, e tem ainda mais um último item aqui desse quinto ponto. Colossenses 3,16. Que é o instruir-vos lá, né? Então diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse instruir faz parte desse processo do ensinar. Você vai instruir, você está ensinando. E o último termo aqui, que faz parte do quinto princípio aqui, que é o acompanhar, é treinar. E o texto aí é 2 Timóteo 2,2. Segunda Timóteo capítulo 2, vou ler o verso 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo faz o quê? Transmite a homens fiéis e também idôneos. Para fazer o quê? Para instruir a outros. Você precisa treinar pessoas com aquilo que você sabe, para que essas pessoas instruam outras. Isso é um processo de formação de liderança, de formação de conselheiros, de formação de pregadores. Por exemplo, nós temos disponível, inclusive, aí na nossa, no YouTube da igreja, um curso de liderança gratuito, né? Onde nós temos lá alguns princípios de liderança, de administração e princípios eclesiásticos. Princípios de como preparar um sermão, como preparar um estudo bíblico, princípios que apontam para as funções dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, da funcionalidade, né, tanto de presbítero quanto de diáconos, a diferença, né, do pastor para o presbítero e diácono. Então tem esse curso lá. Por que está disponibilizado esse curso? Justamente com a ideia de você instruir outros para que esses possam depois instruir outros. Formar essa rede de treinamento. E aí, irmãos, quando isso acontece, a gente compartilha, né, das experiências e das situações vividas. Mesmo aquele que estava ensinando acaba aprendendo. Né, vira um ciclo aqui virtuoso, no sentido de que a gente vai se apoderando cada vez mais de conhecimento, passando para outros, esse passando para outros, e aí formando essa rede de ensino, de aconselhamento, de modo que as pessoas vão atingindo a maturidade em Cristo, vão atingindo a edificação. Então, esse processo é importante, né? Você passar o que você aprende para outras pessoas, e até como instrumento para reforçar o que você aprende. A gente grava muito mais quando ensina. Em tudo na vida. Você aprendeu uma receita de bolo de fubá. Você ensina depois sua prima, ensina sua filha. Você vai gravar aquele negócio muito mais. Os processos de passar a instrução para outros reforça, inclusive, o princípio e o ensino na minha vida. Então, dentro desse acompanhar o aconselhado, lembra que você está treinando ele. Para que ele aprenda, né, o princípio aí da mudança, para que ele consiga aplicar na vida dele todo o processo e, inclusive, replicar isso na vida dos outros. Porque esse cara ele está convivendo com o pai, com a mãe, com o tio, com a esposa, com o esposo, sei lá o que for,
E aquilo que ele vai aprendendo, ele vai repassando para outros. Esse é o processo do aconselhamento. Treinar a pessoa para que ela seja também um instrumento de bênção na vida de outros. Tudo bem? Então isso aqui, veja, vários termos aí que apontam simplesmente para o quinto passo aí do que faz o aconselhamento. Aí, sintetizando, irmãos, para a gente encerrar hoje, eu quero falar sobre os elementos essenciais do aconselhamento bíblico. Pastor, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você, eu preciso de um conselho seu. Às vezes ela não vai nem pedir um processo de aconselhamento, mas o simples fato dela querer conversar contigo e pedir um conselho, já é um processo de aconselhamento bíblico. Então, quais são os elementos essenciais para que eu aplique isso a alguém? Então, vamos lá. Existem 4 elementos em todas as sessões de aconselhamento bíblico, seja ela formal ou informal. A sessão é formal, marcou uma agenda, um horário contigo para conversar, você expor, ensinar ela um padrão bíblico. Ou você simplesmente fala, você tem tempo para conversar comigo? Vão lá para uma praça, senta lá num açaí, ou vão tomar um café em qualquer canto. Seja de modo informal ou formal, existem 4 elementos para todas as sessões de aconselhamento bíblico. Tá? Sintetizado, obviamente. Você vai encontrar na literatura um negócio mais extenso. Mas eu geralmente sintetizo nesses 4. Qual que é o primeiro elemento aí de uma sessão de aconselhamento bíblico? Lembra lá o primeiro princípio? Ouvir, né? Então, aponta para o primeiro elemento. Reconhecer e entender o problema na visão de Deus, definindo os níveis de expressão. Que níveis de expressão? Se é só vontade, se é uma tentação, se é um sentimento que já está produzindo alguma ação, ou se é algo que já chegou no coração, já é intrínseco da pessoa, já é o padrão dela, ela já faz aquilo. Por que você precisa, então, ouvir a pessoa para aplicar esse primeiro elemento? Porque sem ouvir, você não vai reconhecer e nem entender o problema, não na sua visão, mas na visão bíblica. Porque às vezes a pessoa ela não consegue enxergar o próprio problema. Mas você tem que ver se aquele problema é um problema na visão bíblica. Porque às vezes para ela aquele problema é algo terrível, mas biblicamente não tem problema nenhum. E às vezes ela vai apresentar para você uma prática que para ela é extremamente natural, só que na visão de Deus é a razão de todo o problema. Então na sessão você tem que estar ouvindo, mas ouvindo usando o óculos bíblico. Porque você vai ver se aquilo que ela está falando é um problema na visão de Deus ou não. Ah, pastor, mas tem que situação assim? Tem. Vamos pegar aqui um exemplo. Vida conjugal. A pessoa chega para você e apresenta a situação do convívio familiar em que o esposo, por exemplo, está ajudando financeiramente o pai dele ou a mãe dele. Então a esposa está reclamando porque é o seguinte, ela não está tendo dinheiro para fazer a unha porque o marido está socorrendo o pai que está enfermo. Na cabeça dela isso é um problemão. Só que na visão de Deus isso é um problema? Não. Na verdade é um egoísmo terrível da parte dela. Não é um problema conjugal. Porque mesmo sendo casado e tendo uma obrigação de ser o protetor, o promovedor e o provisor do sustento dela, inclusive do bem-estar dela, isso inclui a manicure, mas eles estão vivendo um momento delicado, específico, onde alguém que é responsabilidade do marido, como filho ele é responsável por
honrar o pai até o fim da vida dele, e o filho está fazendo isso socorrendo dos remédios do pai. Só que a mulher veio e te apresentou que aquilo é um problema, ela está, não aguento mais não, eu vou separar, porque ele está ajudando a comprar lá o remédio do pai dele, e eu não está me dando dinheiro para manicure. Aí você fala, é verdade, você tem toda a razão. Porque seu marido ele tem que promover o seu bem-estar. O velho já não está velho mesmo? Que morra. É isso que você vai fazer? Não. Você vai usar o óculos bíblico. Na visão bíblica, você vai deixar, fulano, você tem razão, porque seu marido é responsável por promover o seu bem-estar, mas você não pode desconsiderar o fato que é uma situação emergencial e que também é responsabilidade dele, como filho, de honrar o pai e mãe e não deixar o pai e a mãe na situação de calamidade. Inclusive, o texto bíblico diz que se ele é viúvo, ou mesmo que não seja, a responsabilidade daqueles que têm filhos é que os filhos sustentem os pais. Então você tem que mudar a sua visão, porque se a sua visão não está de acordo com o padrão bíblico. Veja, para ela era um problema. Só que na visão de Deus, o problema não era aquilo que ela está apresentando. O problema é outro. O problema é o modo que ela está enxergando a ação do marido. Em vez de observar uma ação que está honrando a Deus e o próprio pai, ela viu que aquilo lá era um problema porque não estava satisfazendo um capricho dela. Como que eu posso ficar com a unha desse jeito? Além da vontade. Então, nem sempre o problema que o aconselhado apresenta é um problema na visão de Deus. E nesse primeiro elemento da sessão, você tem que reconhecer e entender o problema na visão de Deus. Porque senão você vai ficar sendo aquele cara que concorda com tudo. E não. Você tem que apresentar a realidade, mas a realidade na visão bíblica. Não sei se fui feliz no meu exemplo aqui, mas deu para compreender? Então, os problemas, quando vão ser apresentados nesses níveis, né, pode ser essa questão da vontade, do desejo. Você precisa identificar isso também. Se é só a tentação, se é só a questão da volição. Se já é uma situação que é de ação, que é de prática, que é de atitude, de sentimento, a pessoa já está fazendo. Ou se aquilo lá é algo agora que já o domina. Porque dependendo do estágio que você reconhece, vai ter uma dose diferente do remédio. Você concorda comigo? Então não adianta eu aplicar, por exemplo, um cara que só está sendo tentado. Não adianta eu dar um remédio para o cara que já está intrínseco na prática pecaminosa. Não, o cara só está tentando. Ele nem pecou ainda. Ele só está na vontade. Então eu vou ter que tratar ele dessa forma. Existe um filme, acho que eu já citei aqui, assisti quando era menino, nem sei se é bom, se não é, eu me lembro assim, bem vagamente. O Rodrigo Santoro, acho que é Bicho de Sete Cabeças. E a história, uma família de classe média, e o filho, né, um jovem, um adolescente para jovem, e a mãe encontra um cigarro de maconha nas coisas dele. No outro dia já internam ele numa clínica de recuperação, que na época era sanatório. De louco. Uma situação que eles nem tinham certeza se o menino estava usando ou não, acabou criando um bicho de sete cabeças. Por isso que é o nome do filme. Porque trataram o problema de uma maneira errada. O menino era drogado? O menino estava drogando? Não estava. Então, em vez de você lidar com essa situação inicial, eles já foram lá e internaram o menino. Pronto, acabou com a vida do rapaz. Então, o aconselhando, ele tem que reconhecer e entender o problema e saber qual que é o nível de expressão do problema
para tratar da maneira correta. Você está lá com falta de ar. Deixa eu brincar com você agora. Como que é as gotinhas lá? Trovente e Berotec. Qual que é qual? Qual que é pouco e qual que é muito? Berotec é pouco, a Trovente é muito. Aí, o Herto está com asma. Então vamos tal. Aí puseram 2 gotas de Berotec, que tinha que ser muito. É o contrário? A Trovente, que tinha que ser muito. Puseram só 2. E da outra, que tinha que ser pouco, puseram mais de 20. Aí estou lá. Quase morre. Batedeira. Se você errar a dose do medicamento, meu amigo, você corre o risco de matar o paciente. Não é ou não é? Então é a mesma coisa. O conselheiro é a mesma coisa. Você não vai criar um bicho de 7 cabeças. Porque às vezes a situação dele está do nível de volição. Ele tem vontade. Eu tenho desejos. Eu tenho vontade de entrar num site pornográfico. De ver um filme pornô. Mas você já viu? Não, nunca vi. Você já entrou? Não, nunca entrei. Mas eu sou tentado, pastor. Eu não sei o que acontece. Eu tenho uma vontade disso. Opa. É volição. Então eu vou tratar dessa questão dele vencer a cobiça, dele vencer as tentações. Inclusive mostrando para ele que ser tentado não é pecado. O pecado é dar vazão à tentação. Né? Então você vai tratar. Agora não, eu já estou assistindo. É assim, não é direto, de vez em quando. Você vai tratar já como um sentimento. É uma prática pecaminosa. E aí nós vamos ter que trabalhar com o princípio da mudança aqui. Agora ele fala, não, eu estou doente, eu já gasto não sei quantos por mês com filme pornográfico, com assinatura de TV, de conteúdo pornográfico. Estourei o cartão de crédito no sex shop. Veja, aquele negócio está intrínseco no cara. Eu tenho realizado sexo com um monte de gente. Opa, então a situação desse cara é diferente daquele que só é tentado. Estou sendo claro aqui ou não? Então, como conselheiro, eu tenho que fazer essa distinção, reconhecer qual que é o nível de expressão aqui. Porque senão, eu vou dar a quantidade de remédio errado. Eu vou criar um bicho de 7 cabeças. Se eu tratar aquele menino que está com vontade, está sendo tentado, como se ele fosse já um pecador inveterado, já no nível de expressão daquilo já está intrínseco nele, de coração, eu vou colocar um peso sobre a vida dele que talvez ele não aguente. Não vou menosprezar a possibilidade do pecado, mas também não vou superdimensionar o problema. Então isso aqui faz parte. Então, e outra coisa, dentro desse reconhecimento e entendimento do problema na visão de Deus, os problemas, às vezes, irmãos, são vistos claramente, são externalizados claramente. A pessoa chega na sessão de aconselhamento, você já vê na cara dela qual que é o problema. Né? Expressão facial, o corpo falando, né? A pessoa tremendo, a pessoa insegura, a perna não para. Peraí, essa pessoa tem alguma coisa externa, você está vendo isso. Tem outras pessoas que vão chegar plenas. Só que dentro está uma erupção. A pessoa não expressa emoção nenhuma. Você vai ter que gastar tempo ouvindo, perguntando e tal, para reconhecer e entender qual que é o problema. Isso leva tempo, às vezes. Né? Então, entender que os problemas podem ser externos ou internos. Ou, às vezes, a soma dos dois. Chega o casal para aconselhamento. Pois não, pode sentar, tudo bem, vamos fazer uma oração. Você faz uma oração para começar um momento da conversa. Aí você olha para o casal e diz assim, pois não. Né? E eu posso ajudar. Aí a mulher já começa. Assume
assume a dianteira, e aí o cara fica lá. Aí você, na hora que você conseguiu, que ela respirou, você segura ela um pouquinho e fala, e você, meu amigo? É isso aí. Pronto. Já está na cara que negócio ali, explicitamente, o problema. Quem comanda, quem faz, quem não faz, quem dá ordem, já está tudo ali. Às vezes vai estar, o cara chega conversando com você, aí ele tem uma corrente, né? Nessa corrente ele tem, sei lá um pingente ocultista. Aí você fala assim, mas você é crente, meu irmão? Sou crente. Você sabe o significado aí desse pingente que você está usando aí? A verdade é o seguinte, eu sou meio eclético, sabe? Tá na cara. Está explícito, externado. Você vai ver, esse cara que ele não teme a Deus, ele não quer andar com Deus, ele não sabe nem o que ele quer. Né? Então, às vezes, isso vai estar de modo externo, vai estar na vestimenta dele, né? Vai estar, sei lá, numa tatuagem, vai estar explícito, ou da forma dele expressar. Mas, às vezes, vai estar interno. E aí vai dar mais trabalho para você ajudá-lo. Que até entender aquilo que está escondido é complicado. Vamos ver aqui 2 textos aqui, para você talvez entender um pouquinho do que eu quero falar. Provérbios capítulo 3. (5 e 6). Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. O texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não apoie. O estribo aqui é aquele objeto para você apoiar para subir na serra. Não se apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele te deitará as tuas veredas. Veja, aqui é um princípio bíblico de confiança de todo o nosso ser no Senhor. E a pessoa ela vai chegar externando isso. Eu sou crente, eu confio em Deus, eu sei que Deus é mais, Deus é melhor, Deus é não sei o que, tarará. Só que na conversa você vai ver que interiormente ela não confia em Deus. Porque ela vai falar, eu fiz isso, eu tentei aquilo, eu já fiz de tudo, eu já fiz aquilo, eu já falei com fulano, eu já... E nenhum momento dessas ações que ela te listou está nenhuma prática de confiança no Senhor. Ela já, inclusive, chega para o aconselhamento com a solução. Ela chega com a solução. Porque na cabeça dela, ela está estrivada ali no entendimento dela. Ela chega e fala, não, e a solução, pastor, para mim é o seguinte, é ele entender que quem manda sou eu mesmo. Essa é a solução da vida dela. Aí você tem que chegar, peraí, reconhecer e entender o problema na visão de Deus. Fala, você disse para mim que confia no Senhor, mas você, veja o que você mencionou. Os verbos que você usou, tal. E nenhum desses verbos está confiança no Senhor. Está confiança em você mesmo. O problema aqui está sendo a falta de confiança de fato no Senhor. Não só da boca para fora. Você quer deixar Deus resolver o problema ou você quer resolver você? Inclusive você já está com a solução pronta. Não, só Deus mudar o meu marido. É simples assim. A solução prontíssima. Então, cuidado. Você vai identificar se o problema é interno ou se o problema é externo. E aí depois você vai identificar quais os níveis, né, dessa
dessa expressão. Se é volitivo, se é sentimentos ou se é o padrão já estabelecido. Outra coisa que você precisa ver é as 3 características do pecado. Você precisa reconhecer. Essa pessoa está sofrendo, se for uma prática pecaminosa, em relação a medo, em relação à vergonha, em relação à culpa. Lembra que nós estudamos lá na frente? Outra coisa que você precisa estabelecer aqui nesse reconhecimento é um pecado explícito, é perversão, é desprezo, é rebeldia, é incredulidade, é idolatria, é egoísmo. Você vai ter que avaliar. Falando um pouquinho mais aqui dos níveis de expressão, né? É só uma questão volitiva dos olhos, tentação dos olhos? Ou é um sentimento, uma inclinação? Ou já é uma ação, um padrão? Algo que está intrínseco? Porque tem uns que vão chegar para você, vai até confessar o pecado e falar assim, mas eu sou assim, hein? Isso aqui eu não mudo. Isso aqui está lá, enraizado no mais profundo do ser daquela pessoa. E aí, às vezes, você vai ter que voltar lá na infância dela, no sentido de que, quem te ensinou isso? Quem te ensinou esse padrão? De não confiar nas pessoas, ou esse padrão de ser esperta, de dar o tom para os outros, antes que os outros dão o tom para você? Quem te ensinou isso? Você vai ter que, às vezes, ir lá ver o que aconteceu. E aí vai ser mais difícil. Conforme o nível de expressão desse problema, quanto mais intrínseco for, mais difícil é retroceder. É impossível? Não. Mas é mais difícil. Então o cara chega, eu já faço isso há 30 anos. Você mudar essa prática de 30 anos, vai suar. Vai exigir um esforço maior do que aquele que chega na crise aí da adolescência, né, na descoberta da sua própria sexualidade, que está tendo lá uma tentação para isso ou para aquilo. É muito mais fácil lidar com isso do que o cara que já está há 30 anos. Vai lá, para terminar. Questão do vício, tabagismo e tal. Quer acertar? Vai fazer mal. Tá. Aí é um caso específico quando você está tratando. Tá. Porque aí você está tratando do desconhecimento. Né? É verdade. A pessoa quando reconhece, tá. Mas quando ela está. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para essa que está no começo desse processo o que vai acontecer com ela. Porque é mais fácil ela deixar o vício do que o cara, mesmo que o cara que conhece. Não, eu sei, o negócio acabou com a minha vida, eu preciso parar. O médico falou, você tem 1 semana de vida. Aí o cara falou, já que eu tenho 1 semana de vida, traz um maço de cigarro aí. Não é assim? Então é muito mais difícil. Então eu preciso entender isso. Esse é o primeiro elemento, irmão. Nós vamos parar aqui hoje. Né? Semana que vem a gente continua tratando dos elementos essenciais. Mas em qualquer sessão de aconselhamento, dentro do primeiro princípio lá de ouvir, isso tem que gerar o quê? Não ouvir para ouvir. Fala aí. Não. Você tem que ouvir na expectativa de reconhecer e entender o problema na visão de Deus. Por isso que você não entendeu, você fala, não, me explica de novo isso, volta. Não entendi. Você disse isso, mas agora você está dizendo isso? Não, aí. Você tem que fazer uma imersão no problema da pessoa para reconhecer e entender. Senão você não vai conseguir ajudar. Tá? O aconselhamento não tem pressa nesse primeiro momento aqui, que é o do conhecimento. Não tem por que ter pressa. Porque se você, como qualquer problema médico, vamos pensar, se você fizer o diagnóstico errado aqui,
o tratamento vai ser errado. Diagnóstico errado, tratamento errado. Diagnóstico errado, tratamento errado, você não resolve o problema. Até piora. Tá bom? Perguntas até aqui, irmãos? Pois não, tá. Com certeza. Dentro do processo do aconselhamento, é lógico que você tem vários elementos. A gente vai aprender aqui e que você vai mudar as estratégias. Né? Que, por exemplo, pastor, eu acompanhei 10 pessoas, usei essa metodologia. Nossa, muito bom. Nossa, foi fantástico. Foi abençoador. Aí chega a 11ª, não dá certo. Aí existem outros mecanismos que você vai aplicando, né, em cada caso, mas chega um determinado momento que o conselheiro ainda, ou ele não está preparado suficiente para um caso específico, ou já usou todos os elementos que ele tinha conhecimento e não surtiu efeito. Então o conselheiro ele vai ter que ser humilde o suficiente e falar: fulano, olha, eu caminhei contigo até agora, o que eu tinha para te passar eu passei e eu não estou conseguindo te ajudar mais. Quando você faz parte de um colegiado de conselheiros, né, que você trabalha isso em ministério, na igreja, então geralmente a gente compartilha isso com outros conselheiros e aí outros conselheiros acabam nos auxiliando. E se for o caso, aí você fala: olha, já caminhei contigo até aqui, infelizmente eu não tenho mais o que te oferecer, eu estou te caminhando para você conversar com fulano que tem mais experiência e tal. Então é extremamente natural isso acontecer, não é problema nenhum isso acontecer, né? Porque às vezes você não está reconhecendo e entendendo um problema, ou por familiaridade, pessoa muito próxima, ou por situação que relembra alguma coisa que você viveu, e aí você acaba confundindo. Então, às vezes, essa parceria com os conselheiros se torna vital para o sucesso. Então, sem problema. E isso tem que ser trabalhado com a gente, que não significa fracasso nosso. Já aconteceu comigo várias vezes de eu chegar e falar: eu tenho um outro colega, pastor, e ele trabalha mais com essa área. Tem algum problema com você? Não, eu quero te ajudar. Então, ótimo. Então, eu vou marcar, inclusive vou na primeira conversa, primeira sessão, eu vou junto para apresentar a pessoa, contar aquilo que a gente já trabalhou, e aí até para dar mais segurança para a pessoa continuar. Já fiz isso algumas vezes, né, nesses quase 30 anos aí, porque a gente não sabe tudo, né, e a gente tem que ter a humildade também para falar: olha, eu não sei mais o que fazer para te ajudar, e eu preciso que outras pessoas te ajudem. Tranquilo quanto a isso. Tá? Inclusive nesse elemento aqui do reconhecimento, para entender o problema, de repente nesse processo aqui, nesse primeiro passo, você já vai: olha, não é para mim, eu não tenho como te ajudar, tá? Eu entendi, tal, só que eu vou te conduzir para outra pessoa te auxiliar. Sem problema. Porque às vezes são situações que nós vivemos, que nós passamos, feridas que estão na gente, que às vezes a gente ainda não consegue lidar para ajudar outros. Extremamente natural. Vai chegar num determinado momento de maturidade que eu até vou conseguir, mas dependendo da situação que eu estou, eu não consigo. Então é melhor, né, é mais cristão da nossa parte, inclusive, dividir isso para outra pessoa auxiliar. Tá bom?